espiritual, muito sublime, que tive com Milacanova. Não queria deixá-la. Precisava, e muito, dela para minha evolução espiritual. Tinha o forte pressentimento de que deveria ficar para aprender, trabalhar e tentar ensinar. Daí, aquelas belas lições do Evangelho ressoavam em meu ser. Alexander, siga seu coração. Voe com as asas do amor. Olhe o sol e imagine Deus. Cresça como as sementes bem geminadas. Dê a si mesmo a oportunidade conferida pelo Pai. Escute a voz que dentro de você clama assim: seja feliz, ame o próximo, cresça espiritualmente. Sim, aquelas palavras de Jesus haviam sido esclarecedoras. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Desde os tempos de católico, tinha firme convicção de que a família é a família humana. Somente por meio da integração entre a sociedade, por meio da solidariedade e fraternidade, obteríamos a união familiar. Somos todos irmãos, acreditamos num único objetivo, a paz, o amor. Devemos nos amar. Devemos formar a família única, a família de Deus, pois Ele é o Criador. Jesus, o Mestre Sublime, mostrou-nos que a família é uma só e de todos. Que todos pertencemos ao mesmo núcleo, o de filhos do Pai. Como poderia distinguir irmãos? Como poderia dizer quem é minha mãe, se todos são irmãos filhos do mesmo Pai? Jesus havia sido mais uma vez sábio e sublime. O Evangelho mostrava-me a diferença entre a parentela corporal e espiritual. O espírito de Santo Agostinho ditava-nos os dizeres de como amar os familiares do laço material e como devemos agir com os do laço espiritual. O mesmo sangue, a cor de olhos e cabelos, o mesmo modo de falar, estatura, características físicas de beleza ou não, fazem parte do materialismo, que os encarnados são obrigados a aceitar. A família é a família espiritual. É aquela que se abriga nos preceitos do amor ao próximo, da caridade abnegada, da amizade despretensiosa. Vivamos pelo caminho da família universal, em que os laços de amor são eternos e indestrutíveis, pois a família física é apenas mais um bendito campo de trabalho, onde Deus, mais uma vez, oferece a oportunidade da redenção, para que não sejamos alvos de novos erros. Agir corretamente com a parentela corporal é caminho à evolução, pois estes foram muitas vezes, no passado, nossos ofendidos. Perdoemos injúrias e traições, pois não sabemos o nosso comportamento do ontem. Aproveitemos, sim, a oportunidade do Pai para nossa evolução, evoluindo-nos e fazendo evoluir nossos familiares. Ao mais, Jesus não veio nos trazer a discórdia, ou qualquer motivo para a ingratidão entre os familiares, somente mostrou-nos que a família é feita de todos, porque todos somos irmãos. Se são todos, a todos devemos amar, respeitar e dedicar atenção, ações e preces para que todos evoluam. Eram sublimes as palavras do Mestre. Fazia-me compreender melhor o destino que traçaria. Somente poderia ser global, o amor ao próximo, e não pessoal, materialista ou egoístico. Voltaria eu à terra natal e comprometeria meus amigos, a instituição, minha mãe. Não estaria sendo um covarde e egoísta. Retornaria ao exército e comprometeria a chance de poder evoluir espiritualmente e, quem sabe, ajudar o próximo. As palavras de Cristo, meu coração, os dizeres de Peterson, Milacanova e meu pai, além da minha própria vontade, dizia-me: siga em frente, lute pela estrada da felicidade, escape do abismo das trevas, da prepotência ou ignorância daqueles que veem o poder como uma arma mortífera e diabólica. Levantei-me e fui ao encontro da dona Sabrina. Aproximei-me daquela adorável senhora assim dizendo: Dona Sabrina, decidi por aqui ficar. Quero aprender mais com todos, principalmente sobre o espiritismo e o modo como vocês vivem. Quero adquirir conhecimento necessário para conseguir avistar os pássaros no céu não com a distância que nos separa, mas pela magnitude da sua vida, de seus voos.
Desejo ver o mestre no alto da colina. Não olhá-lo da planície, e sim como aprendiz no começo do caminho para a escalada da montanha para a eterna felicidade. Muito espero aprender. Gostaria de ver os opressores dos direitos dos homens encanados, os mesquinhos pelos poderes inferiores e os gananciosos pela vingança e destruidores como irmãos, e desejar-lhes amor e paz. Não quero enxergá-los com o coração de dó, mas com piedade, indulgência e, principalmente, com caridade. Quero proporcionar-lhes afeto, palavras superiores, gestos edificantes, pensamentos frutíferos. Sei que primeiro devo aprender, crescer espiritualmente para isso praticar. Muito necessito de uma reforma íntima, não só para me trazer o dever de amar o próximo, pois isso sei que devo e às vezes faço, mas para compreender espiritualmente o que este é, porque só assim conseguirei melhor aplicá-lo, melhor dedicar-me a ele, e, com certeza, saberei a quem primeiro dirigi-lo. Necessito da reforma, para afastamento definitivo de toda e qualquer inferioridade. Não para me considerar puro ou perfeito, e sim para me tornar menos devedor do Pai. Sei que o muito que ainda posso vir a fazer somente me trará a permissão de um dia poder tornar-me feliz. Hoje, compreendo que estou na estrada certa, contudo, devo reparar os buracos deixados atrás. Ainda muito devo fazer para ganhar a confiança dos bons espíritos para que, no amanhã, as minhas novas ações, quando da nova encarnação, se tornem menos imperfeitas que as de ontem. Agora enxergo a estrela guia não com orgulho e contentamento, mas com humildade, felicidade e agradecimento a Deus por ter colocado em minha vida a religião, que não me fará tornar um anjo, mas irá despertar-me de minhas fraquezas. Respirei fundo e prossegui. Saiba, senhora, que não fico por Milacanova, porém por ter certeza de que este é meu destino, o da evolução espiritual. E que nosso reencontro não é presente de Deus aos nossos corpos materiais, mas uma nova chance para minha alma poder evoluir e aprender com ela. Quero fazer deste novo encontro um feliz sonho, para podermos viver felizes a vida que só encontraremos no céu. Sei que aqui poderei muito amar o próximo, dedicando meus humildes conhecimentos, meus reais sentimentos, meus bons pensamentos e minhas preces repletas de fé no Pai. O destino, o Evangelho, minha intuição dizem para ficar, e meu coração clama por sua permissão. E, após alguns segundos, voltei a dissertar. Não me farei exigente e aceitarei condições. Só peço ajuda e permissão para aprender a doutrina espírita. Trabalharei como todos é. Dona Sabrina, nesse instante, interrompeu-me. Parecendo estar com os olhos úmidos, me disse: filho, fique e aprenda. Sinta aqui a presença de Deus e escute Jesus. Se isso fizer, já me dou por satisfeita. Agora foi ela quem me deixou com o olhar de choro, e meu coração em largos prantos, muito emocionado. Voltou-me a falar. Já sabia que iria ficar, Alexander. Recebeu informação pelos espíritos por psicografia ou em sonho? Retruquei, curioso. Pelo seu olhar, por seu coração, por suas atitudes e pelo forte laço que une você a todos nós, respondeu a idosa senhora, docemente. Disse-me ainda aquela humilde senhora que eu deveria ficar em repouso por mais uma semana, meditando sobre o assunto, preparando-me para assumir o cargo de trabalhador do bem. Falou-me para alimentar-me bem e que vigiasse meus pensamentos por meio de carinhosas preces. Ao mais, disciplinasse meu corpo aos horários da vila e frequentasse os cursos espíritas básicos na aula de estudos. Disse-me que iria pedir a Milacanova que me apresentasse aos professores e alunos, a fim de que ficasse enturmado. Comentou, também, com felicidade, sobre meus conceitos e ideais de reforma íntima. Alegrou-se por minha sábia decisão quanto ao reencontro com Milacanova e disse-me com estas palavras sobre o nosso sentimento: o amor verdadeiro, Alexander, não é aquele cultivado de fora para dentro, mas de dentro para fora.
Não é aquele que se exterioriza materialmente, e sim o que se apresenta etéreo e transmite-se também em gestos e pensamentos. O amor sublime não é aquele que corre o risco de acabar ou se abala em qualquer tremor. É aquele que permanece infinito a todos sempre, eternamente abençoado por Deus. Jesus ensinou-nos a amar, basta compreendê-lo e depois praticar. Os espíritos, uma vez unidos pelo desejo eterno e misericordioso do amor, unem-se para não mais se separarem com a eterna permissão do Pai. E ainda, assim completou Alexander, a felicidade, seu real sentido é eterno, prolongado, duradouro e infinito. Não acredite jamais ser ela momentânea, passageira, nem faça dela apenas alguns minutos. Torne-a sua para sempre. Uma semana se passou. Estava eu me sentindo forte, recuperado. Os ferimentos cicatrizavam-se muito rapidamente com a ajuda dos passes espirituais aliviadores de Milakhanova. Tinha total e completa disposição para enfrentar e encarar o trabalho material. Antes disso, tive que ajudar a enterrar os soldados alemães mortos no acidente com o caminhão militar. Essa era a minha tarefa. O Sr. Johansson me dissera que nenhum grupo de resgate, nenhum agrupamento militar, ou força alemã, havia por lá passado durante o tempo em que estive enfermo e em repouso. Também me disse que não havia nenhum sobrevivente, todos tinham falecido no momento do acidente, confirmando o que meu pai me falara em aparição no momento da catástrofe, o que era lamentável. Voltei a pensar, quantas mortes aconteceriam ainda nessa sangrenta guerra? Quantos pais ficariam sem seus filhos? Quantos filhos ficariam sem seus pais? Quanta irracionalidade! Quanta indecência! Quanta dor! A semana findava, e a tarefa de enterrar os alemães trouxe mais uma lição e aprendizado. Senti, no momento do sepultamento, por meio do Sr. Johansson, a calorosa prece de amor e fé ao Pai. Sim, apesar de muito saber e conhecer a esse respeito, pude aprender mais uma das formas de amor ao próximo. Entendi perfeitamente, naqueles humildes dizeres daquele senhor, o quanto era ela fundamental na hora do desenlace. Disse-me que os desencarnados em qualquer nível espiritual necessitam delas. Falou-me que a prece aos que partem em relação aos mais elevados é forma de agradecimento, e aos menos superiores formas de luz a iluminar seus novos caminhos. O amor, falou-me o Senhor que tanto já havia sofrido, por meio da oração gloriosa e carinhosa, é o que melhor podemos dar e oferecer aos que partem. Cumprida a humilde tarefa com fé, voltamos à vila, e fui encaminhado a trocar algumas palavras com a dona Sabrina, pois ela iria explicar-me as minhas funções laborativas. E assim perguntou-me: tem preferência por algum trabalho ou sujeita-se a todos? Qualquer um, desde que seja útil à minha evolução e contribua para o bem de todos, respondi sem vacilar. Muito bem, Alexander, então gostaria que, se possível, conseguisse auxiliar dentro de sua área, a engenharia. Será que consegue algum modo de nos ajudar por meio de sua profissão? Estava eu muito feliz, e fiquei logo entusiasmado. Havia, desde quando cheguei, observado as precárias condições habitacionais e os simples sistemas hidráulicos da Vila Fé, Amor e Prece. Por isso, muito contente, respondi-lhe com um sorriso largo, claro. Já pensei em diversas maneiras de instalarmos sistemas de esgoto, tratamento de água e melhores condições para as moradias. Mas, retrucou a senhora Traço, consegue fazer isso com os equipamentos que possuímos? Sim. Tornei a sorrir. Desde pequeno acompanho meu pai em trabalhos comunitários por melhorias e construções de residências para os carentes. E, quando pela formação acadêmica, aprendemos diversas formas de atuar em locais de fácil e difícil acesso, em condições precárias ou não. Pois bem, pode então executar isso para nós. Precisa de algo? Sim, dona Sabrina. Necessito de serrotes, fitas métricas,
7 fortes homens e um pequeno espaço coberto para prepararmos os moldes que extrairemos na maioria da peroba e canela, madeiras de excelentes qualidades na construção civil. Já percebi existir imensa quantidade delas dentro dessas imensas florestas. Alegrou-se a dona Sabrina, e disse-me, terá tudo o que me pediu pela manhã. Nesse instante, combinamos os horários. Começaria a trabalhar às 6 horas da manhã e terminaria a jornada laborativa às 15 com 1 hora para o almoço. Após esse horário, teria mais 1 hora de descanso para higienizar-me. Das 16 até as 21, cursaria as palestras espíritas e reuniões, além dos trabalhos de passes. Pedi-lhe apenas mais algumas ferramentas e concordei com tudo, designando-me apto à tarefa que executaria com muito amor e apreço. Acordei bem cedo e encontrei-me com o pessoal que iria auxiliar nas obras e reformas das casas num galpão fechado e coberto por um telhado de palha. Fui cordialmente apresentando a todos e denominei o Sr. Stuart, que me parecia ter maiores conhecimentos técnicos e experiência nessa área de trabalho, como meu ajudante, o que podemos chamar de mestre de obra. Mostrei-lhe primeiro um projeto que gostaria de efetuar, traçado rapidamente durante a noite. Num pequeno papel apresentei-lhes os principais pontos da obra, as etapas que iríamos conduzir e as dificuldades que iríamos encontrar. Estavam todos animados, confiantes, e, quando disse-lhes então vamos, irmãos, fui bruscamente interrompido pelo Sr. Stuart, que assim retrucou, não antes de fazermos a oração matinal e pedirmos em prece ao Pai a proteção a estes singelos trabalhos materiais. Fui novamente surpreendido por um ato de compaixão. Sabiam mesmo todos aqueles humildes habitantes daquela simples vila praticar o amor. Sim, a prece é uma das esferas do amor de Deus. Cada vez mais surpreendia meu espírito. Desde que comecei a caminhada nessa guerra inescrupulosa, aprendi, por meio de sábios orientadores como o Dr. Peterson, que a oração é forma de amor e momento mais forte para falarmos com Deus. Como a história mundial teria sido bem diferente se seus líderes a tivessem praticado. Como a vida das populações que sofrem poderia ter sido menos dolorosa, se a prece tivesse feito parte de suas manhãs, noites e das horas difíceis. Nós ainda perdemos tempo em ouvir instruções infrutíferas, mas não paramos para rezar nos momentos em que mais precisamos. Sabemos gritar na hora da dor. Entretanto, quando sãos, não conseguimos murmurar algumas palavras superiores. Pedimos, e quando recebemos nem sequer agradecemos ao Pai. Reconhecemos fragilidades, injúrias, fraquezas e tendências inferiores, porém não pedimos em prece a maior solução, ou perdão, por nossas faltas. Mas, ao contrário, rogamos sua justiça àqueles que nos ofendem e agridem. Vivamos pelo lado do bem. Usemos uma das armas do amor de Deus. Façamos como Jesus e oremos por nós, pelo próximo, em todos os instantes e para todas as situações. Estava feliz em ter aprendido nova lição, e o Sr. Stuart orou a prece que Jesus nos ensinou a Deus nosso Pai. Fomos ao trabalho e em poucos dias conseguimos alguns avanços. Alguns cortavam as madeiras, outros as preparavam por improvisado formão. Eu e o Sr. Stuart efetuávamos o trabalho. Desde pequeno com meu pai aprendi, como muitos dizem, a pegar no pesado, e por isso não foi difícil me acostumar. Após algum tempo de labor intenso, havíamos reformado os principais telhados, de modo a fortificá-los, instalamos portas nas entradas das residências. Construímos mais algumas moradias, reformamos bancos para que as pessoas se reunissem com melhor comodidade nas assembleias e palestras culturais espíritas, e fizemos um improvisado, mas muito útil, sistema hidráulico, onde construímos sanitários públicos, um ao lado de cada residência, todos com sistema de esgoto simples, isto é, necessitário de manutenção e reformas, mas que funcionava. Tudo foi feito com muito amor,
caridade e dedicação. E ao fim da atividade laborativa diária fazia minha oração de agradecimento a Deus, com fervor e certeza de parte do dever cumprido. Também consegui trocar algumas experiências importantes com poucos moradores da comunidade. Algumas delas, bastante corriqueiras. No entanto, outras promissoras, que trouxeram fabulosa contribuição ao meu aperfeiçoamento moral e conhecimento sobre a doutrina espírita. Todo dia que passava, mais e mais certeza tinha de que Deus preparara um banquete de oportunidades em minha vida. Durante essa guerra, pude notar que as coincidências não existem, são atos e fatos preparados pela espiritualidade superior, amando de Deus, com fulcro a colocar-nos na estrada certa a seguirmos. Essa trilha, assim percebi, visita-nos em vários momentos durante nossa vida, dando-nos a chance de caminharmos na seara do bem. As antológicas coincidências são apenas mais algumas chances recebidas dos céus. Dessa maneira, não foi diferente com o Sr. Kolonovsky, habitante da vila, personagem de um dos meus sonhos com Milakhanova, o senhor de barbas grandes e cabelos brancos que me deu uma lição em russo para que eu não matasse ninguém na guerra, além de predicar-me sobre a justiça da lei da reencarnação. Falou-me, também, sobre o preceito cristão de que todos somos irmãos. O Sr. Kolonovsky havia sofrido situação similar à minha, na época da Revolução Russa. Foi ele perseguido e juntou-se à Vila Fé, Amor e Prece quase desde o começo. Lembro-me muito bem do diálogo que troquei com esse homem. Foi curto, porém comoveu e ainda comove meu coração. Procurarei reproduzir suas palavras de maneira sucinta e o mais precisa possível. Pois, então, assim aludiu Kolonovsky, em tarde morna, após meu dia de trabalho, como vê, Alexander, temos história similar. Não, Sr. Kolonovsky, acredito ser a sua ainda mais terrível. Caro amigo, é impossível criar um aparelho que meça o tamanho da dor que sentimos. Fim do pequeno intervalo para rápido suspiro, continuou o homem de cabelos grisalhos. Ela tem sua proporção na medida de fé de cada um. Não será maior do que a cruz que o ser humano, sofredor, possa suportar. Já nos dizia Jesus, com ele, aprendemos que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. A dor distingue-se de indivíduo a indivíduo. Apresenta-se em vários modelos, formas e espécies. Temos a dor física, a dor do coração, a da perda de entes queridos, do remorso, da culpa. Todas elas são dores. Cada um que a sente deve ser respeitado, independentemente de ela ser de fácil superação para um, de difícil para outro. Neste ínterim, interrompi-o, obtemperando a questão em pauta, corrija-me se eu estiver errado. Quer dizer com isso que uma pessoa padecente de dor renal pode estar sofrendo menos que outra, por exemplo, que perdeu seus pais? Não, Alexander. Digo-lhe apenas que uma dor específica para uma pessoa pode se tornar pesadíssima, ao passo que a mesma dor pode ter sido superada por outro ser humano com extrema facilidade. As dificuldades são colocadas em nossos caminhos para burilamento da alma, por isso, a mesma dor pode ser superada com mais facilidade por uma pessoa do que por outra. Estamos aqui, diante do Instituto da Evolução Espiritual e da necessidade das provas às nossas existências. A dor renal que você citou é dor. Uns podem superá-la mais facilmente que outros. Assim como os outros podem superar com facilidade a dor da perda de entes queridos do que os primeiros. Tudo vai depender da necessidade de provas a ser superadas na encarnação atual. A experiência de outras vidas. O grau evolutivo de cada um. O senhor de barba era sábio e bondoso. Acredito, sim, que sua dor foi maior que a minha. Pois vejam, quando me relatou sua história, tirando suas próprias conclusões, então o senhor perdeu todas as suas propriedades. Perguntei-lhe enquanto narrava seus fatos da vida. Não só a propriedade, todavia, toda a minha família. Estava chocado.
Porém, continuou aquele cristão sem esmorecer, balbuciar nem derramar uma lágrima. A Revolução Russa foi sangrenta. Todos aqueles contrários a seu sistema, ou perderam as vidas, ou as terras, ou os bens pessoais, ou pior, suas mulheres, filhos e pais. Com o objetivo enganoso de trazer a distribuição de renda, que não existiu, seus líderes se juntaram ao povo sedento e faminto, e com ele proclamaram um período de trevas na Rússia, agora a União Soviética. Aniquilaram os líderes políticos. Mataram os proprietários rurais e suas famílias. Esquartejaram aqueles contrários ao regime. Tudo em nome da distribuição de renda. Depois do feito, implantaram seu regime de governo, o comunismo. Quando o povo que os apoiou quis receber seu quinhão pela participação na revolução, muitos também foram mortos, e outros receberam não como resposta. Somente os mais sádios, inteligentes e fortes é que foram contemplados pelos revolucionários. Enquanto a maioria do povo continuava a padecer da fome e sede, esses poucos outros receberam terras e cargos no novo regime de governo. Assim, me responda se puder, eu era contra o nosso sistema político, proprietário de algumas terras, considerado um burguês, com mulher e 2 filhos. O que imagina ter acontecido? Antes que eu respondesse, o Sr. Kolonovsky voltou a arguir. Mataram minha esposa, não antes de a violentarem moralmente. Na minha frente cortaram a cabeça dos meus 2 filhos, o mais velho, de 16 anos, e o mais novo, de 13 anos. Levaram-me preso com pretexto de que seria útil a eles. Acreditavam que iria delatar meus companheiros fiéis ao regime do czar. Pensavam que, por ser ligado ao antigo regime, conhecia o local onde guardavam o ouro do governo. Eu ignorava onde ficava escondido o lastro do antigo regime. Por isso, após 2 anos de torturas e sofrimentos, jogaram-me numa vala, cobrindo-me com neve. Pouco menos de 10 minutos depois, invadiram-se o local. Em seguida, passou por ali a dona Sabrina. Conseguiu gritar e pedir por socorro. Questionei aquele senhor de barbas longas e cabelos grisalhos, interrompendo-o. Não conseguia sequer respirar. Estava fraco e entrando em estado de hipotermia. Nesse entretempo, tornei a interrompê-lo, desferindo-lhe nova inquirição. Se o senhor não vociferou, como conseguiu salvar-se? Será que estou vendo e conversando com um espírito? Ele achou graça. Não seja cômico, Alexander. Anda assustado, preocupado e confuso ainda com as noções sobre o espiritismo. Tem muito o que aprender sobre sua vidência. Não muito distante, distinguirá se está vendo um encanado ou um desencanado. Assim esperamos. No entanto, foi por intermédio da mediunidade da dona Sabrina que me descobriram e salvaram minha vida. Desenterraram-me e cobriram-me com cobertas, para aquecer-me. Os bons espíritos chamaram a atenção da nobre médium, alertando para onde eu estava enterrado quando por lá ela passava. Depois de aquecer-me, deram-me alimento e abrigo na vila. Mais tarde, reconfortaram-me com a santa doutrina espírita. Eu era católico. Contudo, se não fosse pela lei da reencarnação, jamais entenderia o que aconteceu com minha família e minha vida como justiça de Deus. Novamente havia recebido mais instruções ao meu espírito tão carente das verdades de Deus. O poder do Pai nos orienta, e não nos fere. Nos encaminha, e não nos castiga. Deus nos faz enxergar a luz para cumprirmos com amor nossos deveres. Muitas vezes, para enxergarmos essa luz, precisamos ser acometidos por dores várias assim. O sofrimento de Kolonovsky colocou-lhe na estrada certa. E, com certeza, proporcionou-lhe resgate de dívidas pretéritas. A vida daquele homem era um exemplo. Queridos filhos, pelo exemplo podemos recondicionar atitudes dos irmãos de jornada. Por isso, em nossas ações, devemos mostrar compaixão, escutar do verdugo ao douto, obedecer às leis de amor e caridade,
Seguir as humildes, retas e sublimes lições de Cristo como exemplo mais vivo da perseverança e fé no Criador. 15. Culto de Evangelho no lar. Realmente o trabalho enobrece, acalenta a alma. Incita o cansaço, mas afasta os maus pensamentos. Toma-nos tempo, poupando-nos de tempos que poderíamos perder. Sufoca palavras, contudo, auxilia-nos muitas vezes em não falarmos as palavras do prejuízo à alma. Suja e faz suar os corpos, ainda assim lava a alma. Busca a verdade quando efetuado na trilha da boa vontade, do amor e desapego material. Constrói. Eleva a alma ao monte sagrado quando revertida ao próximo. Evolui a tecnologia. Agrada ao coração quando nele resplandece a caridade abnegada. Quantas vezes pode nos trazer a felicidade se, em vez de criticarmos ou perjurarmos, praticarmos o labor da complacência ao carente espiritual? Jesus pouco viveu, contudo, muito trabalhou para a humanidade. O Mestre laborou para que os homens conseguissem enxergar o caminho para a eterna felicidade. Sua atitude elaborativa foi e é eterna. Sempre será sublime. Perpetua-se em campos, desertos e indústrias, escritórios e outros, desde que nestes os seus dizeres, isto é as leis eternas do Pai se façam valer. Cristo trabalhou por nós, a fim de apaziguarmos nossas dores, diminuirmos nossas aflições, sangrarmos lágrimas de amor, limparmos nossos corações, agirmos com paciência e fé em relação aos desígnios do Pai. Feliz aquele que sabe orar e trabalhar na senda do bem, jubiloso aquele que serve a Deus e se compraz de ser o trabalhador da última hora, o operário que tudo enfrenta pelo maior e sabe que os derradeiros serão os primeiros. O trabalho tonteava-me de alegria. Sentia-me homem um pouco mais completo. Revertia aos seus os agradecimentos dos humildes trabalhadores daquela santa vila. A cada sorriso ou abraço sentia o toque em meu coração dos dizeres de Jesus: siga, filho. A cada criancinha que me agradecia, ouvi o som das trombetas dos anjos me dizendo: firmeza na jornada, Alexander. Quando do agradecimento de Milakhanova, pude conhecer o som e o amor das harpas estonteantes das luzes dos céus pela forma dos anjos do Pai enternecerem meu corpo, meu coração, minha alma. Sem dúvida, aquilo era mais uma oportunidade que Deus me dava para poder reparar meus erros do pretérito. Tentava corresponder a essa chance, sei que com pouca perfeição, mas com muito amor ao próximo. Os elogios destinados à minha pessoa voltavam-os em voz bem clara a Deus primeiro, depois a todos eles e aos muitos outros, como meu pai, mãe, minhas crianças, amigos, o Dr. Peterson, Roboels e tantos que me fizeram crescer não materialmente, e sim em espírito. Sem dúvida, entendi agora um pouco mais sobre amor, caridade e fé. A abnegação e o devotamento em nome de sublimes obras só fazem o homem sentir-se satisfeito, e o espírito, um pouco mais aliviado. Encontrei-me nesse mesmo dia, decorrido um mês dos últimos acontecimentos, com Milakhanova. Acabáramos de receber notícias tristes sobre a guerra. O inverno apontava, e os alemães começavam a atacar os grandes centros com intensidade, mais bombardeios, por terra, ar, mar. Nossa evolução dirigia-se a outro sentido. Preocupávamos-nos com as populações, as crianças, as destruições, a fome, em especial, atinávamos com as necessidades da alma. Buscávamos o meio nas orações, pelos trabalhos de radiações, pelas vibrações mais salutares, para aqueles que ficavam e sofriam, para os que iam e partiam com medo e dor, e para os desenfreados governantes assumirem a paz de Deus em seus corações. Durante todo aquele mês, dediquei-me a fortes estudos espíritas. Tomei com seriedade as lições espíritas passadas a mim pela dona Sabrina, a dona Geórgia, o senhor Johnson, a companheira querida, Milakhanova. Tinha lido e estudado em pouco tempo os principais pontos dos mais importantes livros do codificador Kardec.
As palestras de Geórgia faziam-se claras e esclareciam-me quaisquer dúvidas, assim como as conversações com Sabrina, Milakhanova e Johansson. Participara de todos os trabalhos como assistente indireto em radiação, nos passes, nas reuniões espíritas, nas palestras, e meu conhecimento espírita mostrava-se forte. Não completo, pois somente completaremos nossos conhecimentos sobre a espiritualidade quando praticamos por total o cristianismo. Também percebera que minha condição de médium vidente alastrai-se muito, devido ao sublime trabalho de desenvolvimento mediúnico. Então, em conversação noturna durante um passeio romântico com Milakhanova, perguntei-lhe: imagino, querida, que meus conhecimentos sobre a doutrina alastraram-se facilmente por eu já os ter vivido em outra vida, ou tê-los em plena situação de espírito, assim como conseguia falar russo. Isso é correto? A lua, naquela noite fresca, fazia-se brilhar no rosto delicado daquela bela jovem e, respondendo por intermédio de mútuas trocas energéticas, as quais nos acostumamos a fazer, falou-me: sim, Alexander. As impressões, muitas vezes as anteriores, as passadas, aquelas que vivemos no pretérito, ou guardamos em nossos espíritos, quando no aperfeiçoamento na casa do Pai a nós destinada, mostram-se, ou apresentam-se, no hoje. Essas impressões são gravadas e armazenadas em nosso espírito, que é fonte suprema de informações. Nós as demonstramos quando possuímos um grau espiritual mais elevado, ou quando da justa permissão do Pai. Lembremos que essas impressões podem ser as boas ou as ruins, as instrutivas ou involutivas, as do amor ou guerra, felicidade ou dor. Todos de certo modo as utilizam. Ainda assim, o grande problema é que na maioria das pessoas as impressões mais utilizadas são aquelas que nos levam à torpeza ou à inferioridade dos pensamentos. Poucos produzem e espalham as sensações do bem, da verdade, e, mesmo dentre esses poucos, muitos também utilizam as sensações das paixões inferiores. Sim, querido Alexander, o homem progride lentamente, mas tão lentamente que se fôssemos formigas morreríamos antes dos invernos, pois são raros os que armazenam os alimentos para a sobrevivência da alma. São tão infrutíferos os pensamentos dos homens que se não fossem os bons espíritos e o sopro divino de tempos em tempos a varrer e lavar o mal implantado pelos desvios humanos em seus pensares na atmosfera, todos já haveriam sufocado na dor das trevas. Novamente estava impressionado. Não podia deixar de concordar com as afirmações muito verdadeiras. Foi quando Milakhanova surpreendeu-me com um convite inesperado. Dona Sabrina havia lhe dito que me chamasse para participar no dia vindouro da reunião de Evangelho no Lar, em sua residência. Fiquei emocionado e aceitei sem hesitar, pois estava sabendo que poucos eram os que participavam. E mesmo dentre aqueles que frequentavam havia um rodízio permanente. O culto no lar espírita da Dona Sabrina abrigava mensagens seríssimas, reveladoras e de suma importância. Por isso, só participavam os mais dedicados, abnegados e mais desenvolvidos espiritualmente. Requeria aquele culto muita concentração. Fui dormir pensando no convite de Milakhanova. Participar da reunião de Evangelho no Lar na casa da Dona Sabrina era uma grande prova de confiança. Não me julgava satisfeito ainda sobre meus conhecimentos espíritas, mas posso dizer que já conseguia compreender os trabalhos realizados na vila. Faltava-me apenas, o que era talvez o mais difícil, enxergar a profundidade deles, entendê-los em sua íntegra complexidade. Antes de dormir, voltei a rezar por minha mãe, por todas as crianças da instituição e todos os meus amigos. A saudade deles apertava-me o coração. Passava por saudades temporárias, mas ganhava conhecimentos e felicidade íntima que se perpetuariam por toda a eternidade. Por isso, era extremamente grato ao Pai. A noite chegou ao fim, e o dia laborativo foi pesado. A colheita da soja e do algodão aproximava-se,
E por tal motivo, o trabalho aumentava para todos. Preparei-me como um espírita para a reunião noturna que iniciava às 20 horas. Das 16 às 17, descansei, higienizei-me e comi algo. Após, procurei ater-me em prece, meditação e leitura. Observava alguns trechos do Evangelho cristão, e não conseguia deixar de notar que os apóstolos do Mestre eram completamente devotados à causa de retransmitir seus dizeres. Usavam do corpo, da mente e da alma o refratário que expandiria a luz aos necessitados da palavra superior. Por isso, concentravam-se, meditavam e trabalhavam com fé, só para Deus. Assim, como iniciante no Espiritismo, eu procurava tentar ser um cristão. Todos nós passamos por conhecimentos religiosos. Os incrédulos de ontem são os pregadores do hoje. Os incrédulos do agora serão os oradores da palavra de Deus no futuro. O que poucos sabem é que todos, independentemente da religião praticada, apenas procuram compreendê-la. Devem também praticá-la. Aqueles seguidores do Cristo devem pretender ser cristãos. O espírita pode ser um bom espírita, conhecedor dos preceitos de sua doutrina, mas deve ser um cristão. Deve pregar por meio da caridade, do suor e das duras pegadas as verdades de Deus. Quem fala do Pai tem que falar o que Jesus nos ensinou. Quem almeja o céu tem que caminhar pelas trilhas de Nosso Senhor. Não basta apenas entender o Espiritismo, discursá-lo ou até ministrá-lo. É necessário praticá-lo como cristão. Os tempos passaram, o mundo evoluiu tecnologicamente. Mas Deus ainda precisa de muitos apóstolos devotados para ensinar e efetuar suas determinações. Não deixemos a marcha caridosa de muitos cristãos, como Paulo, no esquecimento. Abracemos o desapego material e agarremos as verdades do Pai por meio das palavras de Cristo, transmitindo-as desde já a todos, os que estão próximos e até os muito longínquos. Não esqueçam, espíritas, que o pensamento e a prece são meios de transporte de fluidos. Façam desses fluidos as boas vibrações cristãs. Poucos usam e muito poucos espíritas atuam ainda hoje com seriedade e executam certamente um trabalho de radiação. O passe, a prece e a água fluidificada são alguns meios da transmissão de energias de luz, mas a irradiação talvez, se bem efetuada e corretamente praticada, seja o mais eficaz meio de aconchego e salvação espiritual. Adentrei a casa da boa senhora dedicada em transmitir amor ao próximo. Era esforçada, falava com carinho e sempre tinha palavras de Jesus em seus dizeres, pensares ou coração. Era realmente uma praticante do cristianismo. Recebeu-me com afabilidade e mostrou-me o local para sentar. Estava dentro do terceiro cômodo da casa da dona Sabrina. A reunião efetuava-se em sala grande. No meio, havia uma mesa com 20 cadeiras. Em volta das cadeiras estavam 7 fileiras em bancos de madeira, onde cabia mais ou menos 40 pessoas, das quais eu fazia parte. Não pude deixar de reparar no local, pois, além da disposição física, consegui sentir grande força energética, a qual parecia aliviar-nos as tensões de guerra. Além, é claro, de fortalecer-nos a concentração espiritual. Logo ao me sentar visualizei espiritualmente vários trabalhadores do outro plano, isto é, do mundo dos espíritos. Preparavam-se eles com máquinas e aparelhos que eu desconhecia. Consegui notar que desses aparelhos vertiam imagens e cores energéticas, e alguns armazenavam em diversos tubos fumaça branca condensada como gelo quando do desprendimento de seus gases. Notei também que havia à esquerda, onde sentaria Dona Sabrina, uma grande tela. No banco onde estava sentado, percebi que várias entidades infelizes ali permaneciam. Estava chocado e abismado, quando fui surpreendido por uma visita espiritual estranha. Apareceu-me à frente um homem sério, com vestes alinhadas, ao transparecer com um casaco azul similar a um longo sobretudo ou capa. Ele sorriu quando notou que eu via,
E me disse, gostando da sensação de enxergar e ouvir outro mundo. Não estava acreditando no que acabara de ouvir. Sabia já, por intermédio de Milacanova, que era um médium vidente, que podia também escutar os espíritos. O que ignorava era que também podia conversar com eles. Foi então que ele continuou: as novidades muitas vezes trazem perplexidades. Não se esqueça, Alexander, de que deve você agir com calma e conversar comigo, pois sabe que esta é mais uma oportunidade do Pai, a fim de você poder agir em benefício do próximo. Sim, respondi com firmeza, quero e desejo muito colaborar nos trabalhos, sabendo ser essa uma nova chance de Deus para que me redima de erros do passado. Muito bem, filho, disse aquele senhor simpático, apresento-me por ora como seu mentor espiritual, como o espírito que, com a permissão de Deus, procura auxiliá-lo e protegê-lo em todos os momentos. Venho por meio de sua visão e audição espiritual conversar contigo e passar-lhe algumas informações sobre o trabalho de culto do Evangelho no lar e sobre as reuniões espíritas, que serão úteis para você poder ajudar o próximo, não só hoje ou amanhã, mas sempre. Passo-lhe algumas informações úteis para que retransmita aos irmãos de jornada. Saiba também que esses mesmos dados serão por você usados em futuro breve, do qual ainda nem imagina. Poderá usufruir deles e transmitir suas organizações e formas, no futuro, para muitos encarnados. Após alguns segundos de pausa, continuou e levou de mim toda a atenção, vontade e preparo que possuía até aquele momento. Era enorme a minha vontade de aprender e ofertar conhecimentos e carinhosos aprendizados aos irmãos de jornada. Mostrou-me ele a importância da reunião espírita, tanto a pública como a do lar. Disse-me que a aparelhagem utilizada era necessária para algumas condições: limpeza das partículas negativas do ambiente, ou seja, remoção das energias inferiores do pensamento dos encarnados. Alguns aparelhos serviam para filtração do ar atmosférico para todos que os quisessem poder aspirar o ar puro e retificador de qualquer vibração inferior. Outros serviam de armazenagem de energias, isto é, fluidos salutares, de onde os espíritos trabalhadores tiravam bons fluidos animalizados daqueles que podiam doar e guardavam-nos naqueles aparelhos para combinar-se com os fluidos espirituais a serem utilizados na hora do passe. Outros aparelhos serviam para a limpeza das vibrações inferiores de muitos desencarnados, assim como a tela servia de meio de retransmissão da reunião somente das partes produtivas aos desencarnados e sofredores, pois muitos desencarnados não conseguiam nos visualizar. A reunião é gravada e automaticamente repassada aos desencarnados, juntamente com auxílio de espíritos que palestravam os mesmos assuntos e outros úteis a eles. Havia os aparelhos de purificação das substâncias materiais do próprio recinto. Eram espécies de aspiradores que alguns servidores do bem passavam nos bancos, telhado, nas portas, janelas, paredes, absorvendo da matéria condensada as impurezas, sorvendo-lhe manchas escuras e aplicando com outra mangueira fluidos salutares. Disse-me aquele gentil senhor, meu anjo da guarda, que as substâncias inferiores eram engolfadas pela primeira mangueira, retransformadas em matéria pura, do bem, e pela segunda, retransmitidas aos glóbulos materiais do recinto. Existiam também alguns aparelhos que seriam encaixados nas cabeças dos médiuns da reunião, aqueles que se sentavam à mesa. Eram uma espécie de capacetes fluídicos de cor verde amarelada. Serviam para a limpeza dos médiuns, a fim de que absorvessem melhor as intuições dos espíritos. Eram utilizados no começo dos trabalhos, e logo em seguida, retirados. Por isso, disse-me meu mentor que o médium, ao sentar-se à mesa, não deve mais se levantar. Caso isso faça, será necessária a repetição do procedimento. Mostrou-me também uma corrente elétrica, isto é, um aparelho similar a fios de eletricidade que se ligavam por todos aqueles que participavam do trabalho.
Na posição de cada pessoa existia uma luzinha, e falou-me ele que, se acesas, as vibrações do encarnado eram salutares, eram satisfatórias, mas, se apagadas, eram perniciosas. Nesses casos, a corrente em relação àquela pessoa era isolada em um outro aparelho, dirigido por dois outros servidores espirituais, entrava em ação, anulando-lhes toda e qualquer participação na reunião. Disse-me que existem muitos que adentram a casa espírita com despropósitos de amor e caridade ao próximo, trazendo adentro os pensamentos inferiores, as paixões más, as fraquezas do ser, a escuridão das trevas, e por isso eram isolados. Contudo, não deixam de receber a colaboração do Pai. Contou-me que o trabalho numa reunião era muito complexo e abrangia mais os desencarnados que encarnados, pois estes, em sua maioria, pouco aproveitam de uma reunião, e às vezes o pouco aproveitado era desperdiçado logo na saída. Falou-me das cores e da luz que eu via que se mostravam em diversas formas energéticas. E assim fez última ilação. Por ora, aprendeu o suficiente, Alexander. Deve agora escutar e compreender a reunião de evangelho no lar. Fique com Deus, filho. Agradeci por sua presença e orei para que o Maior pudesse me conceder a oportunidade de aurir o maior número de conhecimentos e energias boas possível naquela humilde reunião. Roguei-lhe, também, que de meus pensares fosse afastada toda e qualquer tendência inferior. 16. Mensagem espiritual. Foram pouco a pouco todos se acomodando em seus assentos predispostos, e a reunião começou pontualmente no horário aprazado. Pude antes, ainda, notar a presença de alguns irmãos desencarnados em condições inferiores. Em sua maioria, eram soldados desencarnados por causa da guerra. Faziam-se presentes tanto os militares alemães como os soviéticos. Espantava-me o fato de eles não se ofenderem ou quererem lutar uns com os outros, mas sim permanecerem inertes, só esperando o momento do início dos trabalhos. Com certeza, estariam à procura do alimento para suas almas. De certo deixaram a guerra para trás. Não compreendiam as condições da vida que ora habitavam. Não pareciam rudes nem perversos, e sim deslocados, perplexos, espantados. Não conseguiam assimilar suas novas vestimentas, sua nova vida. Não deveriam crer na imortalidade da alma, e estavam muito abatidos, esperando a oportunidade do esclarecimento espiritual que os fizesse se conformar, apaziguar suas dores. Precisavam compreender que a vida, após a morte terrestre, continua e que eles fizeram apenas uma viagem. Necessitavam, sim, do remédio para a alma. Precisavam do conhecimento espírita para trilhar suas novas jornadas. Havia alguns, revoltados, separados em pequenas jaulas de ferro. Pareciam eles querer se vingar dos inimigos, nem mortos suspendiam a guerra, nem assim levantavam a bandeira branca da paz em súplica a Deus. Encontravam-se ali outros espíritos que não eram de soldados. Minha maior perplexidade foi perceber que a comunidade de desencarnados era 4 vezes maior que a assembleia assistente de encarnados. Fui cordialmente cumprimentado por todos, e com muito carinho por Milakanova, que se sentava junto à mesa. E, em poucos segundos, a presidente dos trabalhos espirituais, a dona Sabrina, os abriu em comovida prece. Mestre Jesus, clareai-nos o caminho em noites escuras, dai-nos o abrigo perante as grandes tempestades. Fazei-nos, Senhor, compreender vossos ensinos de amor para com amor superarmos esta guerra. Vesti-nos da paz pelos sons dos anjos celestes, mas abre-nos o coração. Aliviai os aflitos que caem no abismo do engano, pois são almas pequenas que choram em muitos prantos. Dai-lhes, Cristo, o consolo, a paz, retirai-os do poder, pois o operam com horror tamanho. Que brilhe para eles a caridade, ensinai a eles sobre Deus, mostrai seu erro, dominai seus pensamentos. Querido Senhor,
Fazei-os saber que o Pai os ama, que os irmãos são todos, que os que sofrem reclamam, e que a chama do mal os mancha. Senhor, salvai-os. São os prepotentes sem dó, entretanto, sofrem em dor, pois seus corações clamam por mais amor. São vossos tutelados pequenos, os pobres da verdade, os que pregam a inverdade e andam pelo ódio, falam pela impiedade, mas um dia, Mestre, serão os pobres de espírito. Senhor, salvai-os da guerra, da interna e externa, que só os confunde, que só os atenta, e que só os levará ao atascadeiro das trevas. Mas, Senhor Jesus, fazei de nós os operários do Pai, que mesmo na dor transmitamos vossa palavra. Que mesmo em meio a pranto derramemos a fé e o amor. Contudo, Cristo, não nos deixai perder esta luz, pois queremos sempre acender o achote do vosso amor e benevolência. Filho amado do Pai, acalenta-nos com força, com vossa vontade e perseverança, para que ao menos em parte a dor desapareça, a iniquidade seja aniquilada e o pranto seja por felicidade. Conceda-nos o orgulho do trabalho maior, de servirmos ao Pai com amor e piedade, benevolência e caridade, que as florestas do maior não se queimem pela ignorância do homem, que o sol do Criador não se apague por meio da destruição bélica, que a lua acenda a consciência humana e faça aos governantes cessar tanta ignorância. Mestre Jesus, pedi ao Pai por nós para que toda a sua misericórdia não se apague nos desvarios da discórdia. Pedi por nós nosso perdão, somos almas frágeis, mas vos rogamos o clarão, o qual nos fará mais fortes a tanto turbilhão. Queremos, Senhor, seguir vossos passos, guiar os cegos, acalmar os aflitos, abrigar os necessitados. Desejamos, Senhor, andar na senda do bem, remediar o doente, transmitir a palavra amiga e reconfortante, mas, Jesus, admitimos nossa inferioridade. Somos almas pequenas e gostamos de praticar a caridade. Por isso, faça-nos, Senhor, vossa vontade, vossa paz, vossa justiça, vosso amor, vossa moral, mas orientai-nos a sermos a verdade ante as trevas, a luz ante a sombra, a justiça ante a iniquidade, o bom fruto da semente plantada por Deus. Somos seus eternos aprendizes, somos os eternos devedores do maior, mas queremos ser a luz, que um dia brilhará no alto e dirá em voz firme e agradecida: obrigado, meu Pai. A comovente prece da dona Sabrina havia me deixado com lágrimas nos olhos. Pude perceber que estas rolavam em algumas faces, como as de Mila Canova e outros encarnados, bem como de vários desencarnados, inclusive alguns muito rudes, os quais estavam aprisionados. No instante do término da prece, pude ver com minha evidência que uma forte luz era despejada do mais alto sobre nós. Em todos os desencarnados e naqueles que choravam pareciam acender em suas cabeças pequena iluminação esverdeada. Vim a saber de meu anjo protetor que essas luzes significavam estar esses espíritos aptos a receber o encaminhamento aos controles e departamentos de retificação espiritual, ou hospitais de refazimento da colônia da qual faziam parte. Soube também que eles puderam receber essa oportunidade por terem em seus corações o arrependimento. Passou a dona Sabrina logo a seguir a abertura de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde caiu a lição do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, mais precisamente na instrução do Espírito de Vianney, Curadarso, que se intitulava Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Sublime, sábia e clamorosa lição de amor, humildade e redenção espiritual. Aquele enviado de Deus nos mostrava com clareza de palavras e singeleza de coração, mas muita fé no Pai, que feliz era aquele que tinha os olhos fechados à crueldade e às fraquezas. Exemplificando, que se os olhos tivessem abertos, fossem usados para enxergar os ensinos do Mestre, mas, caso fosse para verem o mal, o orgulho, a vaidade e o egoísmo, preferível seria que os tivesse fechados,
como os dos ceigos. Pois estes podem ver com a alma e aproximarem-se do céu. Espírito de muita compreensão e sabedoria, disse a nós que muito melhor seria pedirmos ao Pai primeiro que curasse nossas enfermidades da alma e depois as do corpo, mostrando-nos a importância da benevolência e do bem. Após essas